Capítulo 1. Pós-suor de um mundo esquecido. O lugar onde aconteceu essa história é muito longe daqui. Não aparece em nenhum mapa e nenhuma placa indica como chegar lá. O sol dessa terra distante era maior, mais robusto e mais ardente. Na mesma proporção corria o vento, velozmente varrendo o chão, lambendo a terra, jogando a areia magra de um lado para o outro. A cada curva que fazia, o vento ia assobiando sua melodia grave e oca. Ia por entre as árvores, todas secas e sérias, não havendo em toda a região uma que se arrepiasse, que sorrisse ou florescesse. E como poderiam? Não viam chuva há muito tempo. A estiagem, de tão dura, as endureceu também. Mas nesse lugar não havia apenas sol, vento, areia e árvores secas. Também tinha pessoas. De fato, eram menos robustas e implacáveis, mas tão resistentes quanto podiam ser. O sertão é como uma mãe, sabe? Que às vezes pode ser severa, mas ama e cuida dos filhos. Aqueles que viviam nessas terras banhadas de sol não tinham uma vida fácil, mas assim viviam há tanto tempo que não sentiam o peso da vida. Plantavam o que podiam e colhiam o que dava. Mas as coisas começaram a mudar. Em um dia de semana, sem promessas ou avisos, como todos os outros haviam sido até então, algo surgiu no horizonte, como uma profecia que ninguém contou, e se aproximou imbatível, levantando poeira contra o sol robusto costurado no céu. Eram 2 carros grandes, de vidros escuros e passageiros ocultos. Pararam lá em Dona Eleonor. A casa era distante. Tudo que se pôde ver foram os vultos escondidos na nuvem de poeira. Naquele instante, era como se o vento tivesse se acovardado. Estava com medo de soprar a poeira e revelar as figuras. Mas não foi preciso. Antes que a poeira cedesse, eles já haviam partido. Quando finalmente o vento voltou a correr, é que podemos ver o que sobrara da cena. Dona Eleonor abaixada no chão, com as mãos no rosto. Seu corpo magro e surrado pelo tempo parecia querer desabar ali mesmo. De longe não seria possível ouvir seu choro de mulher velha, e nem era preciso ouvi-lo para sentir o seu peso. Na verdade, penso que se tivesse escutado seu pranto, algo em mim morreria para sempre. Em menos de uma semana, Dona Eleonor e seu marido colocaram suas coisas em uma carroça e partiram. Sua casa foi derrubada e o terreno cercado. Assim, a profecia foi se cumprindo, devastadora e inexplicável. A nuvem de poeira no horizonte era como um mau presságio que sempre se concretizava. Primeiro Dona Eleonor, em seguida a família dos Tenório, depois Pedro, Antônio, Catarina, Gideão e seus filhos. Todos partiram. Os terrenos foram se emendando, como se uma fera gigante quisesse fazer seu ninho em meio aos destroços. Algo estava acontecendo naquelas terras. Algo grande. Algo que vocês vão ver adiante. Capítulo 2. Os 2 irmãos. Dentre as famílias da região, das que iam restando, pelo menos, uma passou e passaria por coisas que não gostaria de contar. Imagine viver. Há muito tempo, eram uma família como as outras. O pai e a mãe se amavam e de seu amor nasceu uma linda menina de olhos negros.
2 invernos depois, veio um garoto de olhos igualmente escuros. Mas eles, assim como as outras pessoas dali, teriam de passar pelas provações da terra. A estiagem começou e não prometia acabar. Seguiu seca. A família dos olhos escuros resistiu aos primeiros anos. Mas chegou um tempo em que o pai não sabia o que fazer, e quando soube, era a mãe que não aceitava a possibilidade. Era a pior das ideias. Ir trabalhar no norte, levado por um daqueles homens de fora? Não se sabe nem como vieram parar aqui. Mas não houve jeito. Algo tem de ser feito, ele dizia. O pai abraçou forte os filhos e beijou a mulher amada uma vez mais. Prometeu voltar e partiu. A mãe passava os dias com a voz de seu amado na cabeça. Eu hei de voltar, meu amor. Para você e para os meninos. Eu vou voltar. Mas não voltou. O tempo ia passando e a mãe ia guardando uma tristeza aguda bem fundo em si mesma, para nunca pingar nas crianças. As crianças foram crescendo e tornaram-se uma moça e um rapaz. Antonin era forte e dedicado. Ajudava no roçado dos vizinhos no que mais pudesse. Cora era bondosa e esperta. Sabia fazer muito usando pouco e sempre ia ver se os vizinhos mais velhos estavam bem. Os filhos eram o único brilho nos olhos da velha mãe. Não seria diferente, pois suas lágrimas noturnas nunca tiveram a chance de cintilar sua saudade e sua dor. Eram sempre finas e escondidas. A velha mãe sentia no peito uma angústia tão dela, tão própria e profunda, que só ela sabia o peso de seus dias. Suportou por anos a ferida amarga. Precisava, tinha os meninos. Mas vê-los crescidos a fez sentir que finalmente tinha conseguido. Tinha sido forte e protegido os dois. Tinha os educado bem e que agora podia aliviar a sua carga. E então, numa manhã de domingo, enquanto Antonin e Cora saíram bem cedo para a missa, a mãe ficou. Disse que ia na terça e que já tinha passado o café. Os dois agradeceram, a beijaram na testa e se foram. A mãe abriu as janelas velhas, deitou na rede fina olhando para o céu. Com a perna se pôs a balançar e sorriu boba, lembrando das crianças ainda novas e de quando cantava para elas dormirem. Saia do mar, minha sereia, saia do mar, venha brincar na areia. Saia do mar, sereia bela, saia do mar, venha brincar com ela. Era a primeira vez que ela chorava sob a luz do dia. Naquele acalanto, ela se pôs para dormir, fechou os olhos e sentiu o peso dos anos se desfazendo até ficar leve. E em sua leveza, ela chegaria ao céu, eu tenho certeza. É difícil contar o que veio depois. Como colocar em palavras a dor dos filhos ao perder a mãe? Como eu poderia? Foi devastador. Aquela noite de domingo foi a mais longa e dolorosa de toda a vida dos irmãos. Velaram o corpo no dia seguinte pela manhã e enterrariam antes do pôr do sol. Assim foi feito. O silêncio pesava de tal forma que nem o vento assobiava. Passava devagar para mostrar respeito. Antonin e Cora chegaram em casa com o sol em suas costas, alongando suas sombras e tingindo tudo de laranja, rosa e vermelho. Quando chegaram ao batente, viraram de cara para o sol poente, para sentir os últimos toques mornos do dia. Mas houve mais. No horizonte, a já temida besta de areia manchava o arrebol em um tom pueril. A profecia,
O mau presságio estava lá de novo. Veio direto ao encontro dos irmãos. Finalmente veriam os vultos de perto e, infelizmente, ouviriam suas vozes. Eles traziam documentos reivindicando as terras. Diziam que a permanência deles ali seria invasão de propriedade privada e que tinham até o final do mês para desocupar. Eu preciso dizer como isso afetou os irmãos? Eles não tiveram nem chance de falar. Eles saberiam o que dizer? E se soubessem, teriam condições de formular uma frase ou duas? Antonã e Cora começavam a duvidar que teriam uma noite mais fácil algum dia. Entraram em silêncio. No dia seguinte é que pensariam no que estava acontecendo, mas só no dia seguinte, pois naquele momento estavam vazios da cabeça ao peito. Capítulo 3. Eu vou em busca dela. O sol ia lentamente surgindo no horizonte, trazendo as cores da manhã, esticando as sombras como de costume, enquanto anunciava um novo dia. Cora ainda dormia em sua cama baixa, aproveitando aquele breve momento de sono pesado pelo qual lutou a noite inteira. Antonã já estava de pé, olhos fixos na imensidão. Relembrava a nuvem de poeira e seu significado. Ele se sentia pesado. De um dia para o outro, seus músculos viraram pedras, e por dentro era como se o ar fosse escapar de seus pulmões a qualquer momento. Ele sentia muitas coisas, mas só um sentimento chegaria à superfície de sua pele: revolta. Antonã não queria aceitar aquilo. Ser tirado de sua própria terra? Não, isso não. E ele faria o que precisasse para garantir que ele e Cora vivessem em paz. Então, uma ideia começou a tomar forma. Sim, ele iria fazer não só o possível, mas o impossível também. Entrou decidido, pegou seu alforje e foi colocando dentro dele tudo que lhe fosse ser útil. Nesse meio tempo, Cora acordou. Sentada na cama, observava pela porta entreaberta o irmão passar de um lado para o outro. Focado em sua tarefa, Antonã entrou no quarto sem reparar a irmã acordada. Mas ela o reparou. E mais, reparou que estava calçado e com o alforje cheio. Antonã, o que está fazendo? Ela perguntou. Mas ele voltou para a cozinha sem responder. Cora o seguiu insistindo. Antonã, diga alguma coisa. Eu vou resolver as coisas. Os dois se olharam em silêncio por um instante. Ele sério e ela incrédula. Só quando ele tomou o rumo da porta é que ela protestou. Pelo amor de Deus, homem. Me diga o que está acontecendo. Ele já pisava na terra quando ela parou na soleira da porta. Eu vou fazer uma viagem. Eu volto antes do final do mês. Mas não se preocupe. Eu vou trazer ajuda. Antonã não tem cabimento em empreitada dessas, homem. Me escute. De fato, a única coisa que ele ouvia era uma voz interior lhe cobrando uma solução. Estava farto. Ele não queria mais esperar por milagres. Tinha que agir. Cora quis saber qual era seu plano, e de todas as respostas possíveis, ela recebeu a que menos esperava, mas a que mais a assustou. Eu vou em busca dela. Não, Antonã, não vá. Você não sabe nem como encontrá-la. Mas ele sabia. Era no mar, de onde a vida vem e para onde ela retorna. Antonã sabia que sua irmã temia por ele, que não voltasse, mas ele a confortou. Prometeu voltar e, num abraço forte e sincero, partiu. Cora tinha fé e esperança em seu irmão, mas também tinha medo. Vê-lo partir
Doía mesmo sem ter mais espaço para doer. Lágrimas finas escorreram. Cora passou o dia pensativa, calada. Mas ao acordar na manhã seguinte, sozinha, foi tomada por uma daquelas coragens que faz nosso corpo agir por si só. Ela arrumou algumas coisas numa bolsa, pegou um lenço bege de sua mãe e partiu em busca de seu irmão. Capítulo 4. A Rainha do Mar. Antonin já ia longe. Seu passo firme e determinado cortava a estrada empoeirada. Quando o sol nascente tocou seus pés, parou e levantou o olhar para um horizonte de água reluzente. Tinha chegado às franjas do mar. A brisa salgada fazia rodopios ao seu redor enquanto seguia caminho até a areia alva. Ao chegar à praia, Antonin parou novamente. Olhou em silêncio as ondas que se desfaziam próximo aos seus pés. Só havia feito metade da viagem. Ele subiu à praia em busca de um velho conhecido, alguém que o ajudaria a avançar. Sem explicar muito, pediu ao seu amigo um pequeno barco para poder prosseguir em sua jornada. Mas o companheiro lhe disse preocupado: Antonin, esse homem não navega desde que a gente era menino. Mas se tem tanta urgência assim, eu levo você. No entanto, Antonin não permitiria nenhuma ajuda. Agradeceu e disse que voltaria logo. O parceiro o ajudou a colocar o barco na água e, em seguida, ficou na areia, vendo o velho amigo se afastar por entre as ondas. Quando ele já estava longe da costa, onde tudo que se via era céu e água, foi aos poucos se sentindo pequeno. Antonin sentia que o mar o empurrava para o céu e esse o jogava de volta para baixo. Uma hora iria ser esmagado entre os dois. De tão concentrado em manobrar o pequeno barco, ele não percebeu de início as mudanças ao redor. O céu começou a escurecer. As nuvens foram se unindo como se quisessem dominar o firmamento. O mar escurecido parou por um momento, mas não era uma pausa amigável. Era como se uma besta estivesse esperando para dar o bote. No meio de tudo isso, Antonin seguia concentrado. Sério. Mas ao estourar o primeiro trovão, se deu conta de que caminhava para uma tempestade. Ele sentiu medo. Muito. Mas não podia voltar. Seguiu. Remando contra a maré, força e fé não vão me faltar. O meu destino não sei qual é, mas meu barco não deixa afundar. Já tão longe de onde vim, dentro de mim sei vou encontrar os caminhos a seguir. Deve o amor me guiar. Coragem, homem, já não há o que tem. Preciso é lutar. Em frente, homem, aqui espere você que venha de ganhar. Coragem, homem, já não há o que temer. Preciso é lutar. Em frente, homem, a quem espere por você e venha de ganhar. E o venha de ganhar. E o venha de ganhar. O breu era total. Sentia seu corpo pesado sob um chão liso e frio. Não tinha assobio de vento ou de pássaros. Apenas o som das ondas chegavam até ele, indo e vindo bem baixinho. Abriu os olhos e a luminosidade era tremenda. Estava zonzo, duvidoso se tinha morrido ou se estava sonhando.
Acima de seu corpo havia um estranho céu azul, sem nuvens, manchado de luz e de visível profundidade. Quando seus olhos se acostumaram ao ambiente misterioso, Antonin finalmente reuniu forças para se pôr de pé. Mas ao vislumbrar o seu entorno, quase voltou ao chão. Era radiante. Um castelo de pedra erguia-se à sua frente, brilhante, suntuoso e coberto por corais de todos os tons. Ele finalmente tinha chegado ao seu destino. Seguiu a passos leves rumo ao grande portal de entrada. Era inimaginável. Nunca tinha visto um lugar tão grande e imponente, com colunas e arcos adornados com esculturas de conchas, sereias e cavalos marinhos. Ao passar pelo portal, continuou andando em silêncio, ombros encolhidos em forma de respeito ao entrar na casa de alguém. Estava encantado com o que via, e ao mesmo tempo sem saber ao certo como agir. Foi então que ele sentiu uma presença poderosa surgir atrás de si. Mas não houve tempo para ver o que era. Apagou. Novamente o breu. Quando voltou a si, Antonin não abriu os olhos. Ficou parado exatamente onde estava, para que os outros sentidos vasculhassem o local. O tato lhe dizia que o piso era ainda mais liso do que o anterior, porém menos frio. O olfato trazia aroma de água salgada e de coisas indecifráveis. Ele não ousaria mexer a língua, portanto, conferiu que a audição buscava para ele. Ondas indo e vindo, agora ainda mais baixo. Dessa vez, no intervalo entre a ida e a vinda das ondas, ele começou a ouvir algo a mais. Vozes ressoavam em harmonia com as águas. Era sedutor e hipnotizante, como se chamassem pelas almas dos ouvintes. Mas sua apreciação foi interrompida por um baque surdo. Uma voz surgiu na escuridão de seus olhos fechados e fez seu corpo inteiro se arrepiar. Ela disse: Não seja infantil. Abra os olhos e fale por que está invadindo os meus domínios. Antonin obedeceu, mas não ousou levantar o olhar por respeito. Ele deixou de vislumbrar uma imagem épica, a Rainha das Ondas, em seu trono de rochas, no centro de um grande salão. Nem em sonhos ele poderia imaginar algo como aquele ambiente. O teto era uma cúpula de água reluzente em movimento. Dele vinha um brilho prateado que fazia superfícies rochosas cintilarem todo tipo de cor mágica. As paredes altas distribuíam portais em diversas alturas, com esculturas e corais. Os peixes que nadavam sobre o teto produziam sombras bailarinas por todo o salão oval. Era majestoso, e no centro de tudo estava ela, com seu ar altivo e postura soberana. Seus cabelos cacheados emolduravam seu rosto e pareciam flutuar ao seu redor, longos e brilhosos. Suas vestes leves e esvoaçantes traziam tons de azul e dourado. E sobre sua pele fina corriam fios de brilho, como se gotas d'água virassem diamantes ao tocá-la. Trazia nas mãos grandes conchas, daquelas em que se pode ouvir o chiado do mar. Se Antonin tivesse aberto os olhos diretamente para essa visão, não teria fôlego para prosseguir. Peço permissão para estar em sua presença, Rainha das Ondas. Dessa frase em diante, seguiu-se um entrave entre as interrogações da rainha e as súplicas do sertanejo. Ele pedia por ajuda, mas ela negava por desconfiança. Os homens não tinham uma boa fama por ali. Buscavam poder por ganância e para fins diabólicos. Por que ela deveria ajudá-lo? Antonin insistiu. Jurou de todo o coração que não fazia aquilo por si, mas por aqueles que amava. Que ele mesmo não importava, pois sem conseguir ajudar os outros, ele não era nada. E como nada, teve a valentia de vir aqui? Existe alguém que espera por mim. Uma pessoa pela qual lutar em qualquer campo de batalha. Minha irmã.
Irmã é tudo que eu tenho e eu farei até o impossível para que ela possa viver em paz. Por favor, ajude-me. Por favor. Por um breve momento, a expressão séria da rainha deu lugar a um semblante de compaixão. Ela o chamou para perto de si e lhe propôs ajuda, mas teria um preço. Antonin pagaria o que fosse, nem quis saber. Aceitou. A rainha o deitou em seu colo, segurou seu rosto com uma mão e com a outra ergueu suas conchas sobre a cabeça do rapaz. A luz da sala convergiu para o centro, enquanto o resto do cômodo permanecia numa singela penumbra. Uma grande coluna de luz erguia-se em tons mágicos ao redor dos dois. A vibração do ar ressoava como um canto divino, enquanto escritas reluzentes dançavam em torno deles. Aqui eu levo as águas da vida, as lágrimas do tempo e o suor da terra. Ao banhar o teu corpo com ela, levará em ti a sabedoria das ondas. Você a transportará, mas não a terá como posse, pois o conhecimento não é propriedade de um, mas a união de todos. Toda a luz convergiu para as conchas que brilhavam como um farol encantado. Aquela claridão pulsante explodiu e tudo ficou escuro. Até que novamente algo cintilou nas conchas, mas dessa vez era em seu interior. Gotas luminosas escorriam e pingavam na testa de Antonin. Estava feito. Ela o entregou às conchas e fez sinal para partir. Pouco a pouco, a luz voltava a descer pelo teto de águas dançantes. O rapaz estava tonto. Não sabia ao certo o que tinha acontecido e o que deveria fazer. A rainha apenas disse que voltasse para sua irmã. Mas antes de deixar o salão, ele parou e, sem virar o rosto, pensou em perguntar qual seria o preço. Mas antes de abrir a boca, a rainha respondeu: A magia que está em seu corpo pertence a este lugar e deverá retornar. Mas não é você. Uma sucessora. Você deve uma futura rainha a este lugar. Portanto, sua primeira criança será minha. Agora vá e faça valer a sua escolha. As lágrimas de Antonin não foram vistas enquanto ele retornava à entrada do castelo. Sua cabeça doía e seu corpo pesava. Seus sentidos pareciam querer traí-lo, com vultos, zumbidos e passos descompassados. Antonin estava à beira de um colapso quando avistou o pequeno barco. Foi a última coisa que viu. Pela terceira vez, o breu. Enquanto isso, no salão oval, a rainha desejava saber. E então, o que descobriu? É ela, minha rainha. Só pode ser. A profecia, os irmãos. Chega! Pode se retirar. Espero que ela seja forte, pois muita coisa há de vir. O mar tempestuoso jogava o pequeno barco de um lado para o outro, mas pouco a pouco foi se acalmando. O sol nascente começava a iluminar as águas quando o barco finalmente chegou à praia. Antonin estava desnorteado, encharcado e tremendo. Quando pisou na areia, suas pernas vacilaram e ele caiu de joelhos. Mas antes que o resto do corpo cedesse, duas figuras correram em sua direção. Cora, é mesmo você? Quando acordou, Antonin estava deitado numa cama baixa, com sua irmã numa cadeira ao lado. Ela segurava o lenço nos olhos e soluçava baixinho. Eu consegui. Disse o jovem, sentando na cama e sentindo seu corpo dolorido. Cora o abraçou de imediato, controlou o choro como pôde e falou: Nunca mais faça isso. Nunca. Eu tive tanto medo, Antonin.
de você também não voltar. E eu ficar sozinha. Eu nunca vou deixar você sozinha. Fiquei apenas nas ourinhas do mar. O velho amigo tinha entrado no quarto ao ouvir a voz do regresso. Tem 3 dias que você entrou no mar, Antoná. A Cora chegou aqui ontem. Foi difícil impedir ela de sair e procurar por você. Antonin pediu para ficar a sós com Cora, e então lhe contou tudo. Mas ela estava assustada demais para aceitar aquilo e queria apenas voltar para casa. No entanto, Antonin tinha uma última forma de convencê-la: as conchas. Entregou a ela e a fez levá-las ao ouvido. Os olhos de Cora se arregalaram de incredulidade. Estava ouvindo sussurros de magia que faziam seu corpo inteiro se arrepiar. Antonin falou que a rainha confiava nela para usar esse poder. Mas Cora era esperta demais para saber que aquilo não era de graça. Quis saber o que ele tinha dado em troca e ficou em choque ao ouvir a resposta. Mas Antonin conseguiu acalmá-la, pois os problemas de agora eram prioridade, e ele confiava nela para lutar por aqueles que precisavam. Ela fitou os olhos marejados de seu irmão e confiou. Não será em vão. Não será. Acho que já falei demais por hoje. Bem, esse foi o início da jornada dos 2 irmãos. Mas ainda há muito que ser dito. Enfim, ficará para uma próxima. Até breve.